Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na sua família. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo do sábado do mês de outubro. Já começamos com um tema muito polêmico e bíblico. Jesus é Deus segundo a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo? Como os apóstolos, guiados pelo Espírito, falaram sobre Jesus Cristo? E como a profecia de Apocalipse mostra quem é Jesus Cristo. Aqui não vamos trazer aos irmãos nada além da Bíblia. E no próximo sábado, não percam o tema. O Pai e Cristo são nossos salvadores. Vamos abrir a Bíblia e mostrar, porque o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, ambos são nossos salvadores. Vai ser um tema muito curto, um tema muito simples, biblicamente falando, mas vamos trazer aos irmãos porque alguns podem ter essa dificuldade. Vamos iniciar? Bom, muitas pessoas gostam do grego, né? São presos no grego. Então aqui a gente traz o grego, irmão. Aqui é assim, vamos lá. João 1 no grego e João 20 e 28 do grego, onde são os únicos versículos que chamam Jesus de Deus. Vamos ver o que acontece no grego. Vamos estudar uma partícula que tem nesses versículos que muita gente esquece. Só se prende a palavra teós, mas não olha a partícula, o artigo, e vamos depois mostrar no grego quando a Bíblia fala do Deus Pai. Muito bem. Diz assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quando você vai no grego, até coloquei aqui do lado, tem um artigo O, que eu coloquei ele em amarelo, para destacar. Toda vez que a Bíblia do grego, no hebraico não tem esse problema. Mas toda vez que no grego a Bíblia vai falar de Jesus sendo Deus, sempre tem esse artigo na frente. Sempre tem. Pode pesquisar. Sempre tem. A mesma coisa, João 20 e 28, quando Tomé chama Jesus de meu Deus, você percebe que tem um artigo na frente do grego. Aí do lado está colocado tanto a tradução em português quanto do grego. E ambos possuem o mesmo artigo. Agora vamos ver no próximo slide, que é esse aqui, vamos ver o que significa esse artigo. Para que ele foi colocado ali? Qual é o intuito? E depois vou mostrar aos irmãos quando a Bíblia coloca teós em Deus, o Pai. Vamos lá. Teós em, ou seja, era Deus, né? Verbo no imperfeito do indicativo grego. Eu não sou muito bom em língua, né? Explicar o que é verbo transitivo, mas isso aqui são os estudiosos do grego que colocaram isso aqui, tá bom? Ligado dois substantivos na relação sujeito-predicado, Deus e verbo. Trata-se claramente da predicação nominal, sujeito mais verbo ser, do predicativo do sujeito, cuja estrutura sintática seria predicativo do sujeito Deus, mais verbo era, mais sujeito verbo, numa típica inversão dos termos à moda grega. Ou seja, a moda grega tem essa ideia, né? Utilizada com a função de imprimir destaque especial predicativo, disposto como primeiro elemento da oração. Seguindo as regras gramaticais gregas, o sujeito é precedido do artigo definido, que é aquele ó que eu deixei amarelo. Ao passo que o predicativo não possui artigo. Ou seja, quando ele coloca Deus, não era para ter um artigo ali, mas tem. É isso que ele está dizendo. Vale ressaltar que a função de predicativo do sujeito nessa oração é exercida por o substantivo teós, o que não altera de forma alguma sua função sintática. Nesse caso, o predicativo teós não pretende individualizar logos afirmando ser ele um Deus, mas qualificar e especificar sua natureza, indicando-lhe a essência divina. Então, quando no grego Jesus é chamado de Deus, o grego não está chamando Jesus de Deus. Não é isso que está escrito. Ele está falando da essência de Jesus Cristo, da natureza de Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui. Por isso, no slide anterior, tem aquele O marcado em amarelo. Porque aquele O, toda vez que Jesus Cristo ele é mencionado no grego como Deus, tem aquele artigo na frente, aquele O. Por quê? Porque não está dizendo que Jesus é Deus, e sim a sua essência, a sua natureza, a sua forma.
É esse que é o ponto. E aqui encontramos a tradução de Teós sobre várias ideias. Primeiro, né, de afinidade incerta, um Deus, especialmente a divindade suprema, ou Deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades, ou Deus Trindade, que a Bíblia nunca defendeu. Dito do único e verdadeiro Deus, refere-se às coisas de Deus, seus conselhos, interesses e obrigações para com ele. Ou tudo que em qualquer aspecto assemelha-se a Deus, ou é parecido com ele de alguma forma. Ou representante ou vice-regente de Deus, ou de magistrados e juízes. Então, no grego, a palavra teós tem todas essas colocações. Então, antes da pessoa ficar aí defendendo o grego, porque. Não, temos que ver o que está escrito. Temos que ver o que está escrito. Então, quando você vê aquele ó na frente, o que ele está dizendo? Que Jesus não é um Deus, que ele não é Deus. E sim, como coloca aqui, refere-se às coisas dele. Ou seja, ele tem obrigação, Jesus tem obrigação para com Deus, Jesus assemelha-se a Deus pelas suas ações, pelas suas obras. E vamos continuar estudando para você entender. Agora vamos lá. A Bíblia falando de Deus o Pai. Será que tem o artigo? Vamos ver? Bom, agora eu peguei dois versículos, existem vários, mas a ideia não é me prender no grego, é abrir Bíblia na Bíblia. Vamos pegar aqui Mateus 22:36, que diz assim, vou ler em português. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então, você percebe que eu coloquei a palavra teós, que é Deus, né, num amarelo, num laranja. Desculpe, laranja. O que nós percebemos? Cadê o artigo ó? Não aparece. Não aparece. João 20:17, Jesus falando. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, ele tem um Deus. Como é que um Deus tem um Deus, irmão? Como é que Jesus, as pessoas dizem que é Deus, como é que um Deus tem outro Deus? Não pode ser. Infelizmente, as pessoas estão seguindo uma doutrina não bíblica, achando que Jesus é um semideus. Porque se um Deus tem outro Deus, ele é um semideus. Se Jesus é 100% homem e 100% Deus, ele é um semideus. E isso é ideia de grego. Isso não é ideia bíblica. Então, mais uma vez, a palavra teós, que eu coloquei em alaranjado, eu acho que é alaranjado, ele não está com o O na frente. Então, se ele não tem O, ele está falando que Deus é Deus mesmo. Não tem outra explicação. Então, quando a Bíblia fala de Jesus colocar teós para Cristo, ele coloca um artigo na frente, definindo, olha, ele não é Deus, ele tem as características, ele é um representante, ele tem a essência divina, a essência de um Deus. É diferente. Quando você vai para Deus o Pai, é teós direto. Agora vamos ver Jesus na Bíblia, que é isso que importa. João 10:18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Opa! Jesus recebeu o que do Pai? Poder. Olha só. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tomá-la. Ou seja, eu posso dar e posso tirar. Recebi do meu Pai essa ordem. Então aqui está mostrando que Jesus não é Deus. Jesus recebeu o poder do Pai, a ordem do Pai para fazer. João 10:29-30. Meu Pai que mais deu. Meu Pai é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, no versículo 29 de João 10, o que ele fala? O Pai é maior do que todos, até maior que Jesus Cristo. Jesus está incluído no todos. Entende? Então, nós temos que entender o que Jesus fala sobre ele mesmo e sobre o Pai. Aí, o versículo 30, muitos irmãos querem falar, mas eu e o Pai somos um, que a palavra é had, né? Vamos entender o que Jesus está falando com esse o Pai somos um, que pegar um versículo isolado, ficar inventando é muito fácil. Pegar a Bíblia e mostrar o que a Bíblia está dizendo, a maioria não quer. Então, nós pegamos aqui, João 17:23. Isso aqui é só um exemplo, tem vários. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e o tens amado a eles como tens amado a mim. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Eles estão dizendo que eles estão em unidade. Eles estão conectados, conectados. Não que eles são a mesma pessoa. Então, quer dizer que se eu tiver conectado ao Pai, eu sou uma tetrandade agora? Não. Isso se chama intimidade. É diferente. João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior que Jesus Cristo. Já fiz um vídeo no canal anteriormente sobre hierarquia. Eu vou colocar aqui não é comentário, eu vou colocar aqui na descrição o vídeo que explicando sobre isso para vocês perceberem isso. No céu existe uma hierarquia. O Pai é maior. Então você percebe que Babilônia está chamando Deus de mentiroso, Jesus de mentiroso e estão rasgando a Bíblia. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Olha o que Jesus está falando. Eu não posso fazer nada, não. Se o Pai não me ensinar, se o Pai não me mostrar, eu não consigo fazer nada. Como que Jesus é um Deus, irmão? Mais uma prova. As pessoas não entendem quem é Jesus Cristo. Mas eu vou explicar por quê. Por que que chamam Jesus de Deus? Você vai entender agora. O sistema babilônico, ele prega uma falsa trindade, um falso Deus trino. Não, Jesus não pecou porque ele é Deus. É por isso que hoje as pessoas cristãs vivem no pecado. Elas vivem com escândalos. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele não pecou. Não, Jesus veio essa terra em forma de homem. Jesus veio essa terra em forma de homem. Jesus não pecou como ser humano. O corpo dele era humano. Ele tinha carne humana. Jesus nos ensinou, Jesus, que era feito da substância do Pai, que era feito da matéria do Pai, que ele tinha a forma de Deus. Jesus não era Deus, ele tinha uma forma, a essência de Deus, o caráter de Deus. Isso ele tinha. A Bíblia fala. Ele veio essa terra como ser humano para nos ensinar a viver sem pecado. É isso que ele veio. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado, evitar o pecado. Aí as pessoas estão seguindo um falso Deus trino, não há mudança de vida, não há arrependimento, e fica essa salada aí que tá. É por isso que as pessoas não conhecem a verdade. Não estão firmadas nem na Bíblia, estão seguindo vozes da cabeça, sabe Deus de quem? João 5, 26, 27. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Opa! Jesus falando. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo. Quem é que tem a vida? O Pai. Ninguém mais. Mas, assim também deu ao Filho para ter. Então, Jesus, ele não tinha vida. Foi dado a ele a vida. Só quem tinha a vida era o Pai. Você está entendendo agora quem é Jesus Cristo bíblico? É esse que é Jesus Cristo bíblico. Tudo que ele tem, o Pai deu para ele. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Então, aqui está dizendo que o Pai deu duas coisas para Jesus: poder, o poder mesmo, né? A vida, o poder da vida, e o poder do juízo. Jesus não tinha isso. O Pai me deu. E as pessoas chamando Jesus de mentiroso. Mateus 28, 18. E chegando a Jesus, falou-lhe: me é dado todo o poder no céu e na terra. Me é dado. Jesus não disse, eu tenho, eu sempre tive. Não, me é dado. Tudo que Jesus tem, quem deu para nosso Senhor Jesus Cristo? O Pai. Vamos continuar. Atos 3, 14 e 15. Perdão, Atos 2, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O que a Bíblia diz que Deus fez?
Senhor e Cristo. Aí não está escrito Deus Filho. Aí não está escrito Deus. Deus, o único Deus, fez Jesus o quê? Senhor e Cristo. Vamos abrir a Bíblia. Atos 3, 14 e 15. Mas vós negastes o santo e o justo, e perdiste que se vós desse um homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, Atos 3 está dizendo que Jesus é o quê? Primeiro, santo e justo. E depois, príncipe da vida. Eu não estou vendo aqui Deus Filho. Você está vendo Deus Filho aqui? Atos 3, 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas maldades. O que a Bíblia está chamando Jesus? Filho. Deus a seu Filho Jesus. Aí não está escrito Deus ao seu Deus Filho. A Bíblia destrói falsas doutrinas. Ponto. Atos 4:10. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, em que nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Agora, Atos 4, 26 e 27. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse Senhor aqui é Deus. E quem é ungido? Jesus. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. O que a Bíblia está chamando Jesus de novo? Santo filho Jesus, ungido novamente. Cadê o Deus Filho? É impressionante. A verdade é maravilhosa, irmãos. Atos 4, 29 e 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falei com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo Filho Jesus. Os apóstolos estavam clamando a Deus ousadia para que, em nome de Jesus, o Filho de Deus, acontecessem os milagres. Então, até para acontecer milagre, tudo vem do Pai. Jesus é o intermédio. 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Interessante, né? 30 e 31 de Atos 5. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Ah, o Deus de vossos pais ressuscitou Jesus. Está vendo? Não tem Deus Filho na Bíblia. 31. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Deus elevou quem? A príncipe e salvador. Lembra no próximo sábado, vamos falar sobre Jesus e Cristo, seu Salvador? Esse aqui é um dos versículos que vai estar lá. O Salvador, que é o Pai, elevou a Jesus Cristo a príncipe e também a Salvador. Porque o plano de salvação era do Pai, por isso ele é Salvador. Aqui um spoiler, não perca o próximo sábado. Então é isso. Onde é que está escrito Deus Filho na Bíblia? Não tem. Não tem. Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos entender isso aqui. Eu nunca disse, nunca preguei que a lei salva. Está aqui escrito. A lei válida é importante? É, mas ela não salva. O método de salvação é apenas por Cristo. Mas o que está dizendo? Que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne de pecado. O que está dizendo? Que quando Jesus nasceu como ser humano, Jesus veio em carne pós-pecado. Tem uma discussão na teologia, porque a teologia não é Bíblia, né? Por isso que ficam discutindo essa bobagem. Aí tem uma discussão dentro da teologia, dizendo que quando Jesus veio à Terra, ele veio com a carne de Adão antes do pecado ou de Adão depois do pecado. Tem essa discussão. E se eles lessem a Bíblia, não tinha discussão. A carne de Jesus que ele veio a essa terra foi carne de Adão pós-pecado. Mas por que Deus fez isso? Para que Jesus não tivesse
nenhum password, né? Nenhuma facilidade. Vamos colocar assim, nenhum cheat. Jesus veio nessa terra no modo hard também, no modo difícil. Não estou dizendo que Jesus pecou, não entenda isso. O corpo de Jesus, o corpo, é pós-pecado. Por isso ele foi tentado. Se fosse pré-pecado, ele não teria sido tentado. Além de outras situações também que se encaixam. Tá? Não estou dizendo que Jesus pecou. Tome cuidado. 1 Coríntios 15, 23 a 25. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Opa! Cristo, depois de tudo, vai entregar o reino para quem? Para Deus. Cristo vai entregar, depois de tudo, o reino para Deus. Ele vai devolver para Deus o reino. Porque de quem é o reino? De Deus. Versículo 26 a 28 de 1 Coríntios 15. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus? O Pai. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se efetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O que ele está dizendo? Que o Pai não está sujeito a Cristo. Olha o que ele coloca no versículo 28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que em todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus deu todo o poder e autoridade para Jesus. Toma, meu filho. Toma. Você tem todo o poder e autoridade, mas você não é maior do que eu. Eu não vou me sujeitar a você. Quando Jesus terminar tudo, ele vai pegar tudo que o Pai deu e devolver para o Pai, para que Deus, o único Deus, seja tudo em todos. Não, mas claro que isso aqui não tem como. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Amo esses dois versículos. Diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Agora o versículo 6, Paulo falando: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Se você ainda tem dúvida disso, irmão, se liberte. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, segundo a Bíblia, os apóstolos, para nós, plural. Quantos deuses existem na Bíblia? Um, o Pai. Está aqui escrito. De quem é tudo em que estamos. Olha o nível do Pai. O um Deus. Não é um Deus três em um, não é um Deus trino. Um Deus, unicidade, único. O Pai. É tudo em que estamos. E um só Senhor Jesus Cristo. Está vendo que a Bíblia não chama Jesus de Deus? Pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Por Cristo são todas as coisas e pelo Pai é tudo isso. Entendeu agora? Irmão, a verdade é maravilhosa. É uma coisa que não tem preço. Filipenses 2, 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus não é Deus. Ele só tinha uma forma, ele tinha algumas características de Deus. É isso que temos que entender. Mesmo Jesus tendo uma essência divina, um caráter divino, algo que se aproxima de Deus, algo que é igual a Deus, o caráter. Mas ele não é Deus. Ele se fez servo. 2 a 8, Filipenses 2. Aí você vai entender melhor. E, achado na forma de homem, olha só, agora Paulo está falando na forma de homem. Primeiro, Paulo fala na forma no céu. Paulo primeiro falou na forma que quando Jesus estava no céu. Agora ele fala na forma de homem na terra.
A Bíblia separa isso. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu nome sobre todo nome. Jesus não tinha nome sobre todo nome. O Pai deu isso a ele. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Por quê? Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você está dando glória, eu estou até arrepiado, você está dando glória para Deus Pai. Toda a glória é para Deus o Pai através de Cristo. É isso que aqui está dizendo. Aqui não está dizendo assim, e toda língua confesse que Jesus é Deus Filho. Aí não está escrito isso. Está escrito o quê? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando você confessa Jesus como Salvador e se batiza, isso é para a glória do Deus Pai. Quando você começa a obedecer o mandamento, para suas ações refletirem a quem você serve, para a sua novidade de vida começar a entrar em prática pelo sacrifício de Cristo, por você ter aceito a Cristo, por você ter sido batizado, é para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus Pai. Maravilhoso. Maravilhoso. Colossenses 1, 15 a 17. Olha o que Jesus é. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Vou ler de novo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Jesus foi o primeiro a ser gerado. Jesus não foi criado como uma criatura qualquer. Ele foi gerado do Pai, da mesma matéria, da mesma substância. Por isso ele era unigênito. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Sim, Jesus foi o arquiteto. Deus é o criador. O arquiteto foi Jesus. Tudo foi criado para ele. E ele é antes de, e ele é antes de todas as coisas. Mais uma vez, Jesus, ele é antes de tudo. E todas as coisas subsistem por ele. Se ele é antes de tudo, quer dizer que ele teve o início. Ele não colocou, se ele fosse como o Pai sempre existiu, ele não ia colocar ele é antes de todas as coisas. Ele ia colocar assim, ele é da eternidade, ele coloca alguma palavra assim. Vamos continuar. Colossenses 1, 19 a 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aí não está dizendo que ele tem a plenitude, está dizendo que nele habita. Foi do agrado do Pai, ou seja, Deus se agradou, Deus permitiu que em Cristo habitasse toda a plenitude. Aí não está dizendo que Cristo é a plenitude, que Cristo tem a plenitude, que nele habitar. 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, Deus deu para Jesus a missão de arrumar tudo. Tudo causado tanto por um anjo quanto pelo ser humano. Interessante, né? Hebreus 1, 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Opa! Dizem que Paulo escreveu Hebreus, Paulo está falando de Jesus. Deus colocou Jesus como herdeiro de tudo. Porque ele é filho, só tem um filho. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra das majestades das alturas. Esse é o Jesus Cristo bíblico. O Filho de Deus, gerado da mesma substância e matéria do Pai. Hebreus 1, 5 e 6. Olha porque ele é gerado. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Aqui é mais uma prova que Jesus foi gerado do Pai, da mesma matéria e substância. Por isso a Bíblia coloca aquele ó na frente do Theos, porque eles entenderam isso.
Aí você fala assim: não, Leone, isso aí é sobre quando Jesus nasceu na terra. Não é. Olha o versículo 6. E outra vez, ou seja, já aconteceu uma. Para ter outra vez, já aconteceu a primeira. Quando introduz no mundo o primogênito, ou seja, quando Jesus nasce de Maria, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Primeiro ele foi gerado lá no céu, antes de tudo. Quando ele vem ao mundo, aí diz que todos os anjos de Deus o adoram. Está vendo que são duas colocações diferentes em 5 e 6? São diferentes. Agora vamos entender essa gerada. Provérbios 8, 22 a 24. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, no caso aqui seria gerada. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia abismo, fui gerada. Olha, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Então, nesse ponto aqui, a Bíblia está falando de Jesus. Jesus foi gerado do Pai antes de tudo, da mesma matéria e substância. Por isso que lá em Hebreus, Deus não fala para o anjo, te gerei, porque ele foi criado. Deus não fala para o ser humano, te gerei, porque ele foi criado. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículos 25 a 27. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Novamente a palavra gerada foi colocada. Ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo. Lembra do arquiteto? 28 a 30 de Hebreus 8. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele. Perceba que agora ele mudou para a figura masculina e era seu arquiteto. Quem é o arquiteto? Quem foi que ajudou Deus na criação, irmão? Jesus. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Isso aqui é maravilhoso. E essa verdade é uma verdade maravilhosa. Vamos pegar o que Apocalipse diz. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escrevei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Aqui é Jesus que está falando. Jesus tem um Deus. Sabia disso? Mateus, Apocalipse 5:13. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. Amém. A Bíblia está separando Deus e o Cordeiro em Apocalipse. Apocalipse 6:16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então você percebe que Apocalipse quebra a trindade. Tem o Deus que está sentado no trono e o Cordeiro. São duas pessoas. E a Bíblia só chama o Pai de Deus. Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse defendendo que existe um Deus e o Cordeiro. O Deus e o Cordeiro. O Deus e o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Então são os que não estão contaminados com mulheres, porque são vistos. Esses aqui não estão contaminados com igrejas, com falsas doutrinas, com coisa que não é bíblica, né? Essa que é a ideia. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O que é seguir o Cordeiro? Só seguir a Bíblia e só seguir o que está escrito. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Está vendo que a Bíblia não chama Jesus de Deus? Só por uns erros de tradução?
Apocalipse 21, 22 a 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Está vendo que a Bíblia não chama Jesus de Deus? Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse não chama Jesus de Deus. Interessante. Pode chamar de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mas Deus não. Agora vamos ver a característica de Deus, o Pai. 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que está dizendo? Que na volta de Jesus, o Pai vem com ele. Apocalipse 6, acabamos de ver isso, mas estou explicando agora. Quem é o Pai? Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então, primeiro, qual é o único que tem imortalidade? O Pai. Por isso o Pai é Deus e Jesus não é. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Por isso Jesus não é Deus. Ele foi tentado. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Quem foi que falou para Jesus o futuro? Deus lhe deu. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus e ainda diz que Deus que revelou para Jesus o futuro. Aí Hebreus 1 explica isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então nós percebemos aqui que a Bíblia não chama Jesus de Deus e que a Bíblia defende um único Deus verdadeiro, que é o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como nosso meio e nossa intercessão entre Deus e os homens. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.